Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no lar de número 98. 98, gente, olha que maravilha. Graças a Deus. O som está bom? Quem estiver entrando, puder mandar pra gente sobre o som. Ó, tia Angel. Quanto tempo, hein, tia Angel? Um abraço, querida. Oi, Rô. Beijo. Boa noite, boa noite. O som está ok, gente? Cícero. Veja aí se o som está ok. Eu não li ainda Ótimo. nenhuma. Agora apareceu aqui uma mensagem. Então, O Cícero também colocou. Som então está vamos ótimo. seguir. Bom, gente, então, nós estamos no capítulo 17, né? 17. Nós estamos no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeito. Sede perfeitos. E hoje nós iniciamos o item 4, os bons espíritas. Nós, por duas reuniões, 2 ou 3, nós falamos sobre o homem de bem. E agora a gente vai falar sobre, estudar, não é? O que Kardec escreveu sobre os bons espíritas. Gente. Então, antes de nós entrarmos propriamente no texto, nós vamos fazer a prece inicial e depois a gente inicia. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nesta noite, sempre, Mestre, rogando Tua paz em nosso favor, as Tuas bênçãos para todos nós, sempre, Jesus, implorando a Tua presença aqui conosco. Mestre, nesse momento de pensar sobre nós sermos espíritas, sobre o bom espírita, nós todos nos lembramos da lei de amor que o Senhor trouxe para todos nós. Nós nos lembramos, Jesus, sobre esse postulado maravilhoso e santo que muda as nossas vidas, sobre fazermos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. E nós cremos, Jesus, que nessas regras de conduta que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos apresentou, nós temos redenção para os nossos espíritos e nós temos, de fato, felicidade real e morredora, uma felicidade capaz de fazer tudo pelo que nós passamos aqui nesta terra, as dores, as aflições, o choro, uma felicidade capaz de fazer tudo isso valer a pena. E crendo, Jesus, que amar é acima de tudo serviço ao próximo, nós todos nos dirigimos à Tua magnificência, nos mesmos termos que um dia o fez Francisco de Assis. E assim, Jesus, todos nós te rogamos, Senhor, fazei de todos nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que todos nós que estamos aqui reunidos em Teu nome procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós te amamos muito, Jesus, e agora nessa lembrança maravilhosa no Natal, nós pedimos, Mestre, nós te imploramos, por favor, ajude-nos a reconhecer na face dos sofredores desta terra a Tua face,
e ajuda-nos, Jesus, a compreender que neles nós encontramos a herança da tua divina misericórdia em nosso favor, para resgatar o nosso passado cheio de delitos e para construir um futuro glorioso, construir, enfim, Jesus, o teu reino por nós e em nós. É assim, Jesus, com essa esperança no teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, que nós iniciamos o nosso estudo da noite de hoje. Sê conosco, Mestre, agora, no nosso Evangelho e por toda eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então vamos entrar no item número 4 do capítulo 17, cujo subtítulo é Os Bons Espíritas. E o Sr. Allan Kardec vai escrever: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. Olha aí, gente. Então, gente, essa afirmativa de Kardec, ela põe uma pá de cal. Já começa. E muita celeuma e muita discussão inútil que se tem no movimento espírita, porque o espiritismo é o mesmo que o cristianismo redivivo. É o consolador prometido pelo Cristo. Então, quando se está falando de bom espírita, automaticamente se está falando do bom cristão, do bom e verdadeiro cristão. Então, de modo que tudo aquilo que nós comentamos das afirmativas de Allan Kardec sobre o homem de bem vai se aplicar diretamente ao bom espírita, que em última análise é o bom cristão. Então, é por isso que nós, na condição de adeptos dessa doutrina maravilhosa, que tem em Jesus o seu guia e modelo, que é o norte, que nos dirige para o caminho da verdade e da vida de Jesus Cristo de Nazaré, o Espiritismo nos conduz forçosamente, segundo Kardec, aos resultados expostos pelos Espíritos, naquilo que eles articularam, escreveram, se comunicaram com Kardec a respeito do homem de bem. Então, todas aquelas virtudes que enaltecem a personalidade considerada como sendo o homem ou a mulher de bem, são mesmo as virtudes cristãs expostas no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, expostas também naquelas cartas de seus discípulos que se tornaram seus apóstolos tão queridos, não é? Como, por exemplo, Pedro, como, por exemplo, João Evangelista, e também, por que não dizer, como Paulo de Tarso, que embora não tenha sido discípulo direto, acabou se tornando um apóstolo dos gentios, das gentes não judias. Então, todas essas orientações, as orientações, por exemplo, que Lucas escreveu, fazendo como que a historiografia das caminhadas dos discípulos que se tornaram apóstolos, que nós chamamos de Atos dos Apóstolos. Então, tudo isso faz parte desse arcabouço cristão de virtudes que deve ser tomado pelo espírita cristão, como nosso guia moral, o nosso modelo ético a seguir. Se nós conseguirmos vivenciar, como ele diz aqui, bem sentidamente o Espiritismo, nós estaremos sendo bons cristãos. Achei muito interessante, gente, porque o nosso codificador, ele sempre escolhe muito bem as palavras e sempre diz exatamente o que ele quer passar pra gente,
porque ele traz bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Então, falando que para além da compreensão, nós temos que sentir o Espiritismo. E nisso nós nos lembramos da máxima sobre a qual nós já conversamos aqui. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Então é muito interessante quando a gente percebe Kardec falando que o Espiritismo, sobretudo, deve ser sentido e trazendo para a gente que o verdadeiro cristão é o verdadeiro espírita. Porque a gente cai mais uma vez e entra mais uma vez na lei de amor. Então, quando a gente tem que pedir mesmo para Jesus nos nossos trabalhos de caridade, e o Emmanuel vai refletir muito sobre isso por intermédio da psicografia de Chico Xavier, para que nós sejamos capazes de enxergar a face de Jesus na face dos sofredores. Essa é uma proposta que de fato tem a capacidade de alterar os nossos espíritos, sempre tentar perceber nas pessoas que sofrem, nas pessoas que estão aflitas, a presença de Jesus. E amar, servindo essas pessoas com muita caridade, admitindo a dignidade humana delas e tentando sempre colocar elas no nosso lugar e a nossa própria humanidade, dignidade no lugar delas. Dessa forma a gente tem um caminho que de fato faz os nossos espíritos brilharem mais. Então percebam a beleza do codificador trazendo pra gente que o espiritismo deve ser sentido em absoluta consonância com a lei do amor e falando pra gente que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. E aí a gente, como o Geraldinho falou, resolve de vez essa celeuma e muitas discussões dentro do próprio movimento espírita sobre o aspecto cristão da doutrina. Gente, o espírita ele não pode ter dúvida de que o espiritismo é essencialmente, ontologicamente cristão. Nós espíritas somos cristãos. E ter essa discussão fora do espiritismo já é desagradável, porque nós precisamos, com a palavra, com a articulação da palavra, travar o diálogo interreligioso com irmãos e irmãs de outras escolas religiosas. Agora, travar essa discussão dentro da própria doutrina, dentro do movimento espírita, é realmente muito desagradável e não deveria acontecer, porque o codificador em vários momentos deixa claro para todos nós que o espiritismo é cristão, e principalmente na questão 625 do Livro dos Espíritos, traz para a gente que Jesus é o nosso modelo e guia. É para o Cristo de Deus que nós devemos olhar, o nosso Senhor Jesus. E quem fala o contrário está depondo contra a própria codificação de Allan Kardec, que deixou isso muito claro, né? Ele prossegue então esclarecendo ainda mais esse ponto, dizendo: o Espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então vejam bem, novamente Kardec está afirmando aqui que o Espiritismo ele não está gerando uma nova moral, ele não está criando um novo código ético, ele está reafirmando os valores cristãos, os valores do cristianismo primitivo, lá expostos por Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, no dizer de Emmanuel, governador da terra, que quando esteve encarnado entre nós pessoalmente, não somente disse o que seria essa nova moral, como principalmente demonstrou-a através de atos, de exemplos, de ações que vieram a confirmar a sua procedência divina como Filho de Deus. Então, é aquilo que ele próprio havia preconizado quando conversou com João Evangelista, e João Evangelista muito acertadamente, muito lucidamente escreveu no capítulo 14 do seu Evangelho a respeito do momento em que Jesus enviaria à terra outro Consolador, que nos faria lembrar de tudo quanto ele havia nos dito. Então o Espiritismo é esse outro Consolador, que está nos fazendo lembrar toda a sua moral, todo o seu código ético de procedimentos,
Então não há que se falar numa nova moral. Na verdade, a moral do Cristo é a boa nova do Evangelho. Certa vez, um repórter foi perguntar a Chico Xavier, conversando com ele, dizendo: "Ah, seu Chico, o senhor toda hora está trazendo livros novos, o senhor diz que recebe instruções dos espíritos através da psicografia, e todos os anos o senhor tem lançado aí uma média de 3, 4, 5 livros todos os anos, de modo que eu queria que o senhor falasse conosco, seu Chico, qual que é a novidade que o senhor está trazendo para nós?" E o Chico respondeu com aquela humildade que lhe era característica, dizendo: "Meu filho, meu irmão, a novidade que eu estou trazendo é a mesma que Jesus já trouxe há 2000 anos. É a boa nova do Evangelho de Jesus. Nada além disso." Olha aí, gente, tá vendo? Que maravilha. O Chico sempre nos dando uma saída aí gloriosa para a gente entender, não é? Exatamente. E só comentando aqui, isso que o Geraldinho trouxe é muito interessante, porque nesse aspecto cristão da doutrina, tem um momento maravilhoso em que o Adelino questionou o Chico, e isso está na biografia dele, Momentos com Chico Xavier. Ele questionou o Chico sobre as pessoas que estavam tentando tirar Jesus do Espiritismo, e o Chico responde para ele: olha, se tirar Jesus do Espiritismo, palavras de Chico Xavier, relatadas pelo Adelino da Silveira, vira uma bagunça. E comigo, gente, ele falou assim, lá na década de 80, ele falou comigo, disse assim: olha, Geraldinho, vocês, eu não vou ver isso, mas vocês fiquem bem atentos, você, Bacelli, que estarão aqui no século XXI, vocês vão ver um grupo muito articulado de espíritas que irão querer tirar Jesus da doutrina dos espíritos. E não deixem isso acontecer, porque se isso acontecer, a doutrina vai deixar de ter a inspiração direta de Jesus, a proteção direta de Jesus, para se tornar mais uma filosofia de vida vazia e que restará esquecida diante da humanidade. Olha só. Exato. E acho que é interessante também, pessoal, nós salientarmos aqui quando Kardec foca desde o início do Evangelho segundo o Espiritismo nessa questão, a parte moral do Cristo, do cristianismo, do Evangelho. E isso é interessante porque Kardec, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, vai refletir conosco se de vários pontos, de tudo que Jesus deixou para todos nós, há muita controvérsia sobre as parábolas, sobre certas falas, sobre certos momentos específicos de curas, sobre a moral cristã. Kardec vai dizer conosco: não há controvérsia e todos nós podemos compreender. Então, com o Espiritismo, a gente consegue ter um olhar muito lúcido sobre isso e sobre qual é o nosso caminho para nós termos salvação. Porque todas as religiões se propõem a conversar sobre isso. Como é que nós melhoramos os nossos espíritos? Algumas doutrinas vão dizer para fugir do inferno, para chegar ao céu. Como que nós fazemos isso? E aí, essa perspectiva de salvação, de redenção espiritual, o Espiritismo vai destrinchar, analisando o Evangelho de uma forma tão lúcida. Bom, também aqui, vejam que no final dessa frase, Kardec vai dizer que a doutrina nos faculta uma fé inabalável e esclarecida. E isso é muito importante porque ele, inclusive, escolhe no frontispício do seu Pentateuco, né, vamos dizer assim, dos seus 5 livros principais, essa frase: fé verdadeira só o é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então ela se torna inabalável, verdadeira, porque ela não é simplesmente uma fé por desejo ou uma fé cega.
porque alguém diz que deva ser assim. É uma fé raciocinada e esclarecida, porque a doutrina espírita, além de nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus nos disse, ela vai trazer a chave da reencarnação, que vai nos explicar quase todos, se não dizer todas as questões que envolvem o ser, o destino, a dor, a provação, a expiação, a regeneração da humanidade. Então, por causa justamente dessa chave interpretativa gloriosa que é a reencarnação, nós vamos entender a vida, vamos entender a morte do corpo físico, vamos entender a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico, a vida nos planos espirituais, a comunicabilidade dos espíritos desencarnados com nós outros aqui na Terra, através de uma faculdade que é a faculdade da mediunidade. Então, vejam bem, a pluralidade não somente das existências, mas também dos mundos habitados, fazendo a nossa casa não mais somente o plano terrestre, material, mas todos os planos de vida na face da Terra e além túmulo, como também todos os mundos espalhados no universo sem fim. E isso nos traz uma fé inabalável, porque tudo se encaixa dentro dessa chave interpretativa gloriosa que nos confirma como espíritos imortais, que iremos sim transpor todos os obstáculos terrestres e ingressaremos um dia na vida imortal. E isso nos traz uma certeza tão grande que vai solucionar o nosso problema de dúvida ou de vacilação na fé. É muito duro, gente, quando todos nós estamos inseridos em alguma escola religiosa e nós respeitamos muito todas as religiões, mas é muito duro quando você tem uma dúvida e para aquela dúvida não há uma explicação e de uma forma autoritária você é intimado a não duvidar do dogma. Então aceita o dogma de uma forma impensada. Aceita e cala a boca. Basicamente o que o Geraldinho falou, basicamente é isso. Aceita, não questiona, isso é muito duro e é difícil você ser feliz e ficar pleno em termos de consciência nesse tipo de ambiente. Você faz uma pergunta, não tem uma resposta e dizem para você, olha, não questiona, aceita o dogma. Isso é de Deus. Isso é de Deus, isso é um mistério da fé e ainda há cenários em que você é convidado a pensar que esse tipo de questionamento pode ser uma sugestão das forças malignas, do diabo, etc, etc. Então, quando o Espiritismo, e Kardec vai falar muito isso conosco naquele livreto, o que é o Espiritismo, quando o Espiritismo, sendo uma ciência de observação, se propõe a explicar a relação entre plano material e plano espiritual, e dessa relação tirar consequências filosóficas e morais, o Espiritismo de fato aumenta a nossa fé, e aumenta mesmo, porque entender os motivos pelos quais nós estamos crendo faz toda a diferença. E só quem já passou por outros ambientes nos quais não se pode questionar e chega até o Espiritismo com essa liberdade de consciência e de questionamento sabe o tesouro que é isso. Vamos prosseguir aqui então no segundo parágrafo. Bom, pessoal, então continuando a leitura. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Foi o que a gente acabou de falar. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Isso é muito interessante, gente, porque Kardec, em alguns momentos da codificação, e ele vai fazer essa reflexão várias vezes, Kardec deixa claro pra gente que o fenômeno não convence ninguém, não é capaz de converter um espírito que está encarnado. E quando nós conversamos sobre o apóstolo Pedro, algumas semanas, nós ficamos refletindo sobre esse homem que viu tantos fenômenos, é o homem
e aí a gente tem a descrição no capítulo 14 de Mateus, que andou sobre as águas com Jesus, esse homem, na altura da Santa Ceia, é questionado por Jesus, e a gente depreende da fala de Jesus para Pedro que, à altura da Santa Ceia, Pedro ainda não tinha sido convertido. Então Jesus fala para ele: Pedro, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Ou seja, àquela altura ele ainda não tinha se convertido. Apesar de ter visto, então, apesar de ter visto vários fenômenos, de ter andado sobre a água com Jesus, ele não tinha se convertido. Então, essa especulação do fenômeno, de ficar vendo maravilhas, manifestações, isso não tem o poder de converter alguém. Só uma explicação racional e a prática da caridade, de fato, trazem conversão espiritual para os espíritos que estão encarnados na Terra. É por isso que a gente tem vários relatos de vários biógrafos de Chico Xavier sobre Emmanuel ter dito para ele que o Chico não deveria se dedicar às reuniões de materialização, que ele deveria se dedicar à tarefa do livro, porque o livro esclarece uma multidão de pessoas e, de fato, a reunião de materialização ela pode impressionar, mas ela é restrita no sentido de número de pessoas, e a gente nem pode afirmar que uma pessoa que vê uma materialização vai sair dali convertida, porque muitas vezes vê o fenômeno e continua da mesma forma. E essa outra questão também, que muitas vezes as manifestações por si só, em não levando a criatura a uma reforma moral, porque ela está vendo o fenômeno de uma forma externa, não está se sensibilizando internamente para a reforma íntima, que são as verdadeiras reformas que o cristianismo busca, não é? Que é o quê? É o alcance moral do Evangelho de Jesus em nossas vidas. E muitas vezes a pessoa que presencia fenômenos até gloriosos não se aplica ou não aplica os ensinamentos desses fenômenos na própria vida. Exato. E há aí uma dissociação de personalidade. A pessoa fala uma coisa e age diferentemente. Ao passo que somente o Evangelho praticado, não é, dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração, da nossa mente, pelo pensamento e pelo sentimento, é que é capaz de elevar-nos a patamares superiores de compreensão. E o Geraldinho falando aqui, gente, de fenômenos gloriosos, eu nem tinha comentado sobre isso na nossa reunião, mas o Geraldinho falando, eu me lembrei da transfiguração de Jesus. Vejam a falta de compreensão de Pedro. Ele vê Jesus transfigurado e ele pede: eu posso construir 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias? Vejam como o Geraldinho acabou de colocar um fenômeno glorioso, e Pedro, maravilhoso, esse espírito de quem nós gostamos muito, que nós amamos, o espírito de Pedro ali encarnado: Senhor, eu posso construir 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Então, de fato, ver o fenômeno maravilhoso, muitas vezes, mesmo no próprio momento, ele não significa isso aqui de compreensão. Ele trouxe para a materialidade. Para a materialidade. A gente parou aqui, né? A que se deve isso? Há alguma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Isso também é muito importante, gente. A clareza é da sua própria essência, e é isso que constitui a sua força, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de nenhum segredo oculto ou vulgo. Oculto ao vulgo. Ou seja, as pessoas, as outras pessoas. Isso é importante porque a doutrina espírita, dentro da sua prática, né, do espiritismo cristão, ela não tem círculos de iniciados. Então não tem segredos que só são, vamos dizer assim, debatidos ou alcançados por pessoas escolhidas dentre aquelas da sua comunidade. Não existe isso. Por quê? Porque é uma doutrina que preconiza, antes de mais nada, o estudo, a razão. Então, é por isso que nós, nas nossas casas espíritas,
temos que estar sempre estudando o Evangelho de Jesus, estudando a mediunidade, estudando a obra da codificação, estudando as obras subsidiárias, estudando as obras de Chico Xavier a respeito da vida espiritual, como a obra de André Luiz, ou a respeito da interpretação do Evangelho, como a obra de Emmanuel, ou da revelação do Evangelho, pelo espírito de Humberto de Campos, estudando o culto do Evangelho no lar pelo espírito de Neio Lúcio, estudando as revelações científicas, inclusive que foram antecipadas pelo espírito de André Luiz, né? Estudando a comunicação dos espíritos, a consolação que eles proporcionam, como por exemplo os livros, centenas de livros em que espíritos comuns, através do lápis, da mão de Chico Xavier, consolaram seus familiares e entes queridos na Terra, dando instruções e fazendo revelações da própria passagem deles para o mundo espiritual e da vida deles no mundo espiritual, estudando a necessidade da caridade. Então vejam bem, não é pouca coisa não. E é somente pelo estudo sistemático, seguro, frequente e com substância é que as comunidades, pequenas comunidades dos centros espíritas, vão amadurecendo para compreender os princípios fundamentais que a norteiam, no caso a doutrina espírita cristã, para então poder com segurança aplicá-los na própria vida, na vida familiar, na vida afetiva, na vida profissional, na vida de relação com a sua comunidade através da prática da solidariedade cristã, da caridade em essência e, mais do que tudo, também na prática da própria mediunidade, que é esse dom maravilhoso que nos capacita para ingressarmos no conhecimento além túmulo. Exato, gente. E acho que é interessante nós frisarmos essa afirmação de Kardec, porque é o próprio codificador falando conosco sobre a doutrina. Então, pensar que a clareza nas palavras de Kardec é o que constitui a força da doutrina, isso mostra para sem mistério, sem mistério. Isso mostra, gente, como muitas vezes, e a gente não está falando isso em crítica a qualquer pessoa, mas como muitas vezes quem vem de complexidade no aspecto do espiritismo está distante daquilo que propõe Kardec. O espiritismo, ele é inteligível. A gente não precisa dar uma volta ao mundo para poder compreender a doutrina em termos epistemológicos, filosóficos, científicos. Ela é compreensível, ela é clara. Como está dizendo Kardec, é isso que constitui a sua força. E ela tem princípios basilares muito simples, no sentido de compreensão, que se nós aplicarmos, nós certamente vamos aproximar o nosso coração do coração de Jesus. E essa ausência de um espírito sectarista, de divisão, isso é muito importante, pessoal, de nós levarmos a cabo nas nossas casas espíritas, pensando que o espiritismo ele não é só para intelectuais, ele não é para um grupo escolhido, ele é para todo mundo. E tem aquela frase maravilhosa do Emmanuel no Religião dos Espíritos, quando ele diz: o espiritismo é o cristianismo redivivo em que o povo procura por Jesus e Jesus encontra o povo. Então, com certeza, o espiritismo é para todo mundo e é uma doutrina muito clara, inteligível às nossas inteligências. E aqui vem outra decorrência que é muito importante a gente frisar. Nós já falamos isso aqui várias vezes, eu e João Pedro, no decorrer dos cultos do Evangelho no lar, e aqui vamos frisá-lo novamente, que é o seguinte: quando Kardec está dizendo que os espíritas não detêm nenhum segredo, não é? E que o seu arcabouço doutrinário do espiritismo cristão não é oculto ao vulgo, quer dizer, exato, ele é acessível a todas as pessoas na sua generalidade, todas as pessoas podem ingressar
num centro espírita e estudar com os dirigentes dessa casa espírita os postulados do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos de Allan Kardec e dos livros de Chico Xavier. Não existe nada que esteja oculto ao vulgo, à generalidade das pessoas humanas, não é? Isso aí gera uma outra decorrência. É absolutamente dispensável qualquer curso pago em dinheiro, né? Infelizmente nós vemos aí na internet muitos se aproveitando, se posando de um pretenso saber especial espírita, vendendo curso de mediunidade, vendendo curso de evangelho, vendendo curso de interpretação dos postulados espíritas e, inclusive, criando determinados círculos de pretensos sabedores, não é? Acima da generalidade do povo, acima do vulgo, como se fossem arautos da espiritualidade superior. E isso aí, gente, é uma verdadeira palhaçada. Desculpe a expressão, mas eu não consigo encontrar outra. É gente se aproveitando da boa-fé dos outros para enriquecer ilicitamente. Exato. Porque nós todos podemos estudar os postulados da doutrina dos Espíritos, nós podemos estudar mediunidade, nós podemos estudar Evangelho de Jesus nas nossas casas espíritas, nos nossos centros e grupos espíritas, sem qualquer necessidade de pagar pessoas na internet para nos esclarecer a respeito. Então, muito cuidado com isso, gente, porque há muitos lobos em pele de cordeiro por aí. E isso é uma grande lástima. Da mesma forma, médiuns que se apresentam com essa característica de intermediários do além, fazendo cobranças monetárias para esse ou aquele serviço de consolação, cai fora, porque é falso profeta. O próprio Cristo já havia nos dito isso antes, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. E, infelizmente, dentro do movimento espírita, isso também ocorre. Então, para sermos fiéis a Jesus, a Kardec e a Chico Xavier, vamos seguir sempre aqueles que agem com gratuidade, sem cobrança alguma, apenas servindo pela alegria de servir ao próximo. E fala a frase do Chico, que eu falei de Emmanuel, fala o Chico me disse, né? O Espiritismo, Geraldinho, é Jesus de novo para o coração do povo. Isso tem tudo a ver com o próprio codificador. Exatamente. Tudo que estiver fora disso, ele me falou, é conversa fiada. Então não vamos cair nas armadilhas das sombras, achando que esse ou aquele que vende um curso por R$2.500, por R$4.500, que ele é muito iluminado porque recebe esse ou aquele espírito. Muito cuidado com isso, porque isso é mistificação barata e na maioria das vezes, quando a pessoa até não tem a má intenção de mistificar, pode ser um animismo grosso, nada de mediunidade séria, porque os espíritos sérios não estão ao lado daqueles que buscam enriquecer com os postulados cristãos e muito menos aqueles que se utilizam dos princípios espíritas cristãos para se beneficiar dessa ou daquela maneira. E, gente,
é sempre importante nós percebermos que essa é a fala do codificador, é Kardec falando. Se nós somos espíritas, nós devemos observar o que o codificador fala. Kardec, no livro dos médiuns, vai trazer pra gente: a mediunidade deve, essa é uma afirmação categórica de Kardec, a mediunidade deve ser vivida cristãmente. O médium espírita, ele deve observar os postulados do cristianismo. E no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz: o que vocês receberam de graça, deem de graça. Então, gente, quem manda, quem ordena que a mediunidade seja vivida de forma gratuita, como o Geraldinho falou, é o próprio Cristo. Essa é uma ordenança do Cristo de Deus. Foi Jesus que trouxe esse postulado. Não se deve, gente, jamais cobrar pela mediunidade. E se vocês conhecem algum médium que cobre pela mediunidade, é óbvio que vocês devem se afastar desse médium se vocês buscam um médium que viva a mediunidade de forma cristã. Porque ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a ser espírita. Mas com o Cristo nós temos um postulado importante para nós não cairmos numa grande furada, numa grande enganação. Então, mais uma vez, ninguém é obrigado a ser cristão, mas seguindo Jesus, nós certamente procuraremos médiuns num proceder cristão, e esses médiuns, como foi Chico Xavier, na face dessa terra, vão trazer alento para as nossas almas, vão trazer aquilo que de fato provém da espiritualidade superior. Não existe espírito superior, segundo as palavras do próprio Cristo, segundo a interpretação de Kardec, que vai se aliar, pessoal, a um médium que cobre pela sua mediunidade. Não existe. E até, gente, na época de Kardec, o próprio Allan Kardec escreveu sobre isso no livro Viagem Espírita, de 1862. Neste ano de 1862, portanto 7 anos antes dele desencarnar, ele fez uma viagem extensa pelo interior da França e foi até a Bélgica, né? E ele descreve todas as peripécias dessa viagem. E entre os escritos dele reiterados nesse livro está a afirmativa dele de que ele recusava o oferecimento dos centros e grupos espíritas que iriam recebê-lo numa cidade distante, recusava o transporte, ele próprio fazia questão de pagar a sua própria carruagem para levá-lo até a cidade destino, desse grande périplo que ele fez ali na região francofônica, né, entre a França, a Bélgica e no interior e nas capitais, naturalmente, desses dois países, e também recusava alimentação, recusava também presentes, tudo isso porque ele achava isso fora de propósito. Tudo ele fez questão de pagar do próprio bolso. E assim como Chico Xavier também o fez. Em várias ocasiões, Chico Xavier, entrevistado pelo nosso querido Jarbas Leone Varanda, de Uberaba, que durante muitos anos presidiu a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, que era amigo do Chico e que conviveu muitos anos com Chico Xavier na década de 60, 70, 80 e 90 na cidade de Uberaba. Ele até escreveu vários livros, 2 deles nós publicamos pela União Espírita Mineira, que são Bases do Espiritismo 1 e 2, e depois um outro que foi publicado por amigos de Itapira, que eu recomendo, de autoria do Jarbas Leone Varanda, entrevistas do Chico com ele. Numa delas o Chico diz assim: se eu for a algum congresso espírita ou algum encontro espírita cristão e lá eu souber que as pessoas tiveram que pagar uma taxa de inscrição para me ouvir ou para me abraçar, eu ponho a mão nos bolsos, tiro o dinheiro que eu tiver nos bolsos, entrego à direção do encontro para me retirar do encontro.
em protesto contra este malveso de se cobrar taxas de inscrição em encontros espíritas cristãos. É inadmissível que se tenha que pagar para ouvir falar de Jesus e de Allan Kardec. Gente, então acho que com essa fala do Chico a gente tem um norte para escolher os lugares que a gente frequenta. Exatamente. Bom, prosseguindo aqui, nós não vamos terminar esse item hoje. Ainda temos mais um parágrafo, não é? Cadê? Que vai ser aqui. Será então preciso, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? E aí então o Kardec faz essa pergunta e ele próprio responde: não, porque se vê em homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, mal saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Isso resulta de que a parte, por assim dizer, material da ciência requer somente olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Olha isso, gente. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Gente, aqui Kardec dá uma aula pra gente, porque de fato a gente percebe muitas vezes pessoas... Nós vamos terminar. Parar aqui, né? Isso é notório em qualquer escola do pensamento religioso cristão. A gente perceber pessoas que não têm instrução no sentido material, mestrado, doutorado, graduação, e que compreendem a essência do cristianismo, do amor ao próximo, do amor a Jesus. E muitas vezes... Isso, Kardec está dizendo que isso é devido à sensibilidade do espírito da pessoa que já atingiu a maturidade do senso moral. Tá dizendo, é o desenvolvimento, literalmente, do espírito encarnado. Então, os nossos olhos materiais muitas vezes podem valorizar as pessoas que têm mais instrução, que têm títulos, exatamente, que têm títulos, mas os espíritos sabem quem de fato tem um espírito mais evoluído. E é claro que as pessoas que têm um espírito mais evoluído, e não obstante não terem nesta encarnação esses títulos, como o Geraldinho está mencionando, elas vão compreender o cristianismo de uma forma que a gente nem imagina. E vejam a beleza, gente, porque Kardec começou esse subitem aqui falando conosco sobre, acima de tudo, sobretudo, sentir o espiritismo, sentir no coração, no fundo da alma, o que é a nossa doutrina tão amada. Isso é amor. E realmente essa é uma realidade que a gente percebe todos os dias na vivência espírita e no contexto do cristianismo. Aquele que o mundo despreza, muitas vezes é aquele que tem um espírito mais evoluído, e é aquela pessoa com a qual nós temos que aprender, mais aprender. Isso porque ele diz claramente aqui que a maturidade do senso moral independe da idade e do grau de instrução da terra que a pessoa tenha, porque ela é inerente ao seu desenvolvimento espiritual. Ai, que lindo. Vejam só. Então, isso aí, mais uma vez, a chave da reencarnação é que vai explicar isso. Porque a Dona Maria, sem instrução do interior, do sertão, pode ter, habitando nela, um espírito cuja sensibilidade espiritual, cuja maturidade moral seja muitos séculos à frente de um pretenso professor de uma universidade federal que tenha doutorado em XYZ ciências, não é? Porque muitas vezes esse homem é materialista, imediatista, muitas vezes defende causas materialistas em detrimento do espírito imortal que todos nós somos, focando apenas na vida material e interessado apenas em resultados materiais, ao passo lá que o seu José ou a Dona Maria
que não tem instrução, às vezes tem instrução primária. Gente, basta levar o exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier conseguiu ter da Terra apenas o 3º ano primário. Olha isso, gente. E, no entanto, qual de nós, com todos os nossos títulos da Terra, poderia se igualar à maturidade do senso moral, à elevação espiritual de Chico Xavier? E quem compreendeu mais? Quem compreendeu mais do que ele? Quem compreendeu? Duvido que exista uma pessoa na face da Terra que se iguale a Chico Xavier. Eu digo isso porque convivi com ele 21 anos, eu sei o que eu estou falando. Nossa, duvido que exista alguma pessoa na face da Terra com a elevação moral, ética e espiritual de Chico Xavier. Embora nós todos sabemos, pela sua biografia, ele tivesse apenas o 3º ano primário. No entanto, quantas encarnações pregressas você pode comentar ele que a gente falou vivenciou? Não é? O texto quando ele tinha 5 anos, você pode comentar? Posso comentar. Olha que legal isso, gente. E ele, certa vez, falou comigo. Tudo a ver com isso aqui. Que ele, até hoje mesmo, eu publiquei no meu Facebook, no meu Instagram, que está também no meu Facebook, um caso que ele me contou do seu próprio nascimento, né? Antes do seu nascimento, que ele se lembrou quando ele estava ainda no ventre materno, não é? Mas a par disso, em determinado momento, ele me disse o seguinte: desde quando, Geraldinho, eu me entendo por gente? Na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, isso é uma maravilha. Legal. Porque de onde que ele tirou isso? Ninguém ensinou a ele Evangelho segundo o Espiritismo quando ele tinha 4, 5 anos. Exatamente. Ele não passou por nenhuma escola da Terra para isso. No entanto, ele guardava na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha isso, gente. Quando nós todos sabemos que ele só se tornou espírita nessa encarnação com 17 anos de idade, em 1927, como que em 1915 ele guardava na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo? Ora, porque isso estava no patrimônio moral do espírito dele, Exato. no patrimônio aquisitivo cultural de vidas pregressas, e naturalmente nós sabemos que ele era a reencarnação do próprio codificador Allan Kardec, não é? Que era muito ilustrado, e apenas essa ilustração aflorou em Chico Xavier quando ele tinha 5 anos de idade. E também o bom senso encarnado, que foi a pecha que Allan Kardec recebeu de alguns estudiosos espíritas, também se manifestou em Chico Xavier. Exato. Porque qual de nós pode dizer contraditoriamente a esta afirmativa que Chico Xavier também era o bom senso encarnado? Exato. Né? Ele demonstrou isso durante toda a sua vida. Então isso é uma prova aqui do que Kardec está falando, né? Que a maturidade do senso moral independe da idade. Veja, ele tinha 5 anos de idade. Independe do grau de instrução, ele tinha apenas o 3º ano primário. E porque ela é inerente ao desenvolvimento espiritual da criatura. Então aí nós podemos traçar aí um divisor de águas. O desenvolvimento moral, espiritual da criatura muitas vezes não se expressa pela sua aparência material aqui na face da Terra. É muito bonito, pessoal, quando a gente percebe que há coisas que só espiritualmente podem ser explicadas. E quando a gente percebe esse espírito que está muito além da matéria, como Chico Xavier, a gente começa a refletir na beleza e em tudo que nós temos a ganhar quando nós percorremos o caminho que o Chico percorreu do início ao fim, do amor, de amar as pessoas, de servir, admitindo que isso significa amar.
E quando a gente pensa nisso que não é explicado, tem uma psicografia do Chico de que nós gostamos muito, sobre a qual nós já conversamos aqui, que é o livro Boa Nova, e nesse livro, no capítulo de Maria Madalena, leiam, porque Jesus fala para Maria Madalena que amando, ela penetraria os mistérios da vida. Então existe, gente, para quem ama, um nível de conhecimento, um nível de realidade que a maioria das pessoas não depreende, não é capaz nem de imaginar o que isso significa. Quando o Geraldinho conta os casos com o Chico, o nível dessa consciência, o nível dessa mente, a gente percebe que quem ama pode, mas muito, muito mais do que quem sabe alguma coisa da matéria que essa é uma frase dele, né? Essa frase linda dele. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Olha que coisa linda. Realmente, quem aprende a amar tem acesso a um nível de realidade que a gente com o qual a gente nem sonha. Exato. Bom, gente, então nós chegamos aqui à interrupção desse estudo. Na semana que vem, que será o culto 99, a gente termina o item 4. Nós temos ainda dois parágrafos grandes. Dois parágrafos grandes até o final. E no culto de número 100, olha só. O último desse ano, gente. O último desse ano, na última semana, na última quinta-feira do ano de 2024, nós entraremos nas instruções dos Espíritos do capítulo 17. Isso é muito importante para a gente já se preparar aí, para a gente comemorar o nosso 100º culto. Olha aí, gente. Com uma passagem que eu adoro do Evangelho de Jesus, que ela é muito icônica, que é a parábola do semeador. Pois é, que beleza, pessoal. O último culto do ano vai ser o culto de número 100. A gente só pode agradecer. Exatamente. Bom, gente, então agora... Bom, pessoal, então a gente fica por aqui, sempre com o compromisso de nós estarmos aqui na quinta-feira que vem às 8h30. E para nós terminarmos o nosso culto do Evangelho no Lar de hoje, Geraldinho vai trazer uma prece para a gente. Mas antes vamos nos lembrar dos nossos mentores espirituais, pedindo a eles que nos deem o passe de que tanto necessitamos para o nosso equilíbrio semanal, e também, minha gente, lembrar da água a ser fluidificada aí para o nosso próprio benefício. Vamos orar. Senhor de amor e de bondade, que a todos acolhe nesta imensa cristandade, aqui te buscamos novamente, com o coração cheio de alegria, para dizer-te dia a dia que queremos a ti, hora por hora. Deixa, Senhor, que estejamos contigo em todos os tropeços de nossas vidas, para que possas levantar-nos de nossas vacilações, amparando os nossos corações. Venha, Senhor, estar conosco, fazendo com que toda a luta seja toda vencida com a fé impoluta na vida superior, porque és nosso Senhor, que em nome do amado Deus faz com que evoluamos sempre no aprisco dos braços teus. Jesus querido, sê conosco, que o teu aprisco nos envolva para o amor e para a bênção, para a claridade e o perdão. E assim, sabendo que seguindo-te encontraremos paz e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor. Vida nova seja por nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, pessoal.
Graças a Deus. Então a gente fica por aqui no culto de hoje. Na semana que vem nós nos encontramos aqui na quinta-feira às 8h30, tá bom? Beijo. Beijo, pessoal.